Paz do Senhor Jesus, o Cristo, sou o evangelista Daniel Araújo, estou com você na lição de número 7, pré-aula da revista de jovens, com o tema O Aparecimento do Anticristo. Mas antes de entrar na lição, quero convidar você, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e deixe seu like. E seja sempre atento recebendo as notificações dos apontamentos da cobertura dos eventos, cultos, congressos e outros eventos que acontecem na ADMPTV. Esse canal é feito para você, é muito importante ter o seu feedback, a sua participação. Então, vamos à nossa pré-aula? Muito bem, lição de número 7, o aparecimento do anticristo. Calma, gente, ainda não é o fim, ou será? Então é uma discussão que a gente vai fazer nesse momento aqui, nessa pré-aula. Mas fique até o final, eu tenho uma listinha aqui bem capciosa para a gente poder discutir de alguns nomes que vinculam a pessoa do anticristo. Será que ele já está aí? Será que veio? Como vive? Onde está? Do que se alimenta? Gente, de uma forma muito tranquila, por que nós discutimos então as perspectivas, as características do anticristo? Para nós cultuarmos a ele? Não, de forma alguma. Toda a escrita apocalíptica tem dois sentidos e tem dois objetivos muito próprios, que são, primeiro, o alerta a quem não está dentro do plano redentor de Cristo e também a própria expressão de amor por conta do livramento que a igreja terá nesse período. Então, lembrando para você que nós temos uma linha pré-tribulacionista, nós temos uma perspectiva dispensacionalista, são duas questões que é importante você ter esse domínio, por mais que essa aula, pelo tempo e a objetividade dela, que é em cima da lição, a gente não vai entrar. Mas é bom nós denotarmos e delimitarmos a nossa forma de ver esses acontecimentos, para que a gente não fira a ninguém, e você é convidado para participar até o final da aula e conhecer um pouquinho da forma em que nós interpretamos o relógio ou o tempo escatológico a partir desse período do aparecimento do anticristo. O anticristo, então, é uma peça fundamental. Em que sentido ele é fundamental? Para que nós entendamos a cronologia dos acontecimentos que antecederão e que estarão dentro das últimas coisas. E quero trazer aqui algumas reflexões, algumas observações e, como eu disse, acompanhe até o final que tem uma listinha bem interessante para a gente poder avaliar, tá certo? O aparecimento do anticristo, o texto do dia se encontra na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha só, por onde conhecemos que já é a última hora. Ou seja, o anticristo é um dos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo, a vinda em glória, que, como nós já discutimos em lições anteriores, falando sobre o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, que são elementos que vão perfazer e completar todo essa obra de arte que é a obra redentora de Cristo consolidando a própria criação em Gênesis capítulo 3, onde Deus ele vai revelar que sempre teve o poder, sempre esteve sob o controle e sempre já tinha planejado uma redenção para a humanidade, que por conta do pecado houve a necessidade de uma operação, de um planejamento que se chama Cristo, que se chama cruz e se chama sangue de Cristo que nos redime dos nossos pecados, ok? A síntese: com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. Texto bíblico, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Eu vou ler aqui 4 versículos, o 2, o 3, o 7 e o 8. Acompanha na sua revista ou na sua Bíblia, tá bom? Muito importante. Que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 7 e 8. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que, agora, resiste até que do meio seja tirado.
E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Gente, lembrando outro ponto, os fatores escatológicos, eles são globais. Então nós falamos em algumas aulas anteriores, então assista a toda a nossa playlist de aulas desse trimestre, é muito importante você ter esse contexto global do que a lição está tratando. E eu já disse em alguns momentos que os acontecimentos que realmente manifestam a segunda vinda de Cristo no seu sentido de propriedade temporal, eles são globais. Hoje, a nossa geração está vivendo ações, efeitos e situações globais. Diferentes de outros momentos históricos, nós estamos realmente dentro de um relógio escatológico que já grita avisando que o Senhor está voltando, ok? Antes de entrar nos tópicos e subtópicos e seções da lição, eu quero refletir com vocês no livro de Daniel, capítulo 9. Abre aí, gente. Livro de Daniel, capítulo 9, os dois últimos versículos, o 26 e o 27. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá a assolação, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Existe um link no Evangelho segundo escreve Mateus, falando sobre o homem da apostasia e falando também dentro do profeta Daniel essas características. Então vamos lá. É importante a gente entender algumas ações e algumas questões temporais. Para nós, pentecostais, pré-tribulacionistas e uma visão dispensacionalista, nós vamos discutir e interpretar da seguinte forma que eu vou falar para vocês. No ano 70, Israel, a própria Jerusalém, é destruída pelos governos romanos. Jerusalém totalmente foi destruída. A única expressão daquela época, aí segundo os historiadores, é o Muro das Lamentações que nós temos hoje lá dentro de Jerusalém. Porque o templo foi destruído. O templo destruído cessa as adorações, porque o lugar onde o templo está é o mesmo monte aonde Abraão teria levado seu filho para ser imolado, e ali tem uma provisão de Deus muito particular, aonde Salomão constrói o primeiro templo e sucessivamente os outros templos são construídos naquele lugar. Para o judeu, aquele local é um local de significância na sua adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este local, desde o ano 70, ele foi subjugado e retirado dos judeus. Começa um movimento de diáspora, onde os judeus perseguidos, eles fogem para outras regiões do mundo conhecido naquela época. E Roma domina aquele território de uma forma muito incisiva e tirando cada vez mais as liberdades que os judeus tinham, a identidade patriótica que ele tinha. E é muito importante nós refletirmos sobre a questão da identidade patriótica de Israel, porque é uma peça fundamental para a interpretação também. Essa destruição e essa diáspora judaica abre uma lacuna para uma sobreposição de poder romano, otomano, turcos, árabes, aonde Jerusalém nunca voltou até 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, e depois nas reuniões da ONU, aonde o Estado judaico é restabelecido. Então, do ano 70 até o final da Segunda Guerra Mundial, o judeu não tem território geográfico. Ele é uma nação sem território geográfico. Para caracterizar uma nação, um povo, uma pátria, eu preciso ter um povo, uma nação humana
e também uma nação geopolítica, ou seja, território geográfico. E esse território geográfico que tem relação com o seu povo. Israel é uma nação sem território geográfico. A identidade patriótica de Israel, ela é afrontada. E deste período do ano 70 até o final da Segunda Guerra Mundial, Israel se vê cativa no mundo. Muitos judeus, após o descobrimento ou a apresentação do descobrimento das Américas, eles migram para as regiões novas, as regiões descobertas, pelas perseguições que acontecem com eles. Na Europa, na Espanha, em próprio Portugal. Muitos são obrigados a alterar o seu nome em meados de 1500. Há uma perseguição muito incrível sobre eles. E eles novamente fogem para outras regiões do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU se organiza e a partir de um movimento sionista, Israel retorna a ter uma condição geopolítica. Estabelece a identidade patriarcal, a identidade pátria de Israel. Então, Israel volta para Jerusalém, agora Israel como nação, mas com uma situação. A região aonde está o templo, aonde fora construído o templo, não é de Israel. Ela é uma região que ficou para o mundo árabe, para os muçulmanos. Aonde estava o templo do período de Jesus é construída uma mesquita. Então você entende que a imposição desta região por governos diferentes ou até mesmo aversos ao judaísmo impedem essa volta à adoração. Mas entendemos a partir do capítulo 9 de Daniel, o Evangelho segundo escreve Mateus, onde fala sobre o homem da apostasia e se repete nos outros evangelhos sinóticos, entendemos que volta a reconstituição ou a restabelecer a adoração. Por quê? Ela será impedida novamente, as ofertas e as oblações. Esse movimento de retorno à adoração, às ofertas rituais, eu entendo que Israel toma de volta a posse daquele território e restabelece ali o seu templo, para que nele eles voltem a entregar os seus sacrifícios. Detalhe, acontecerá com uma falsa paz. Por que uma falsa paz? Eu vou deixar para o final para a gente falar um pouquinho sobre falsa paz. Mas o anticristo, inicialmente para judeus e muitas outras nações, será visto como a solução dos problemas socioculturais e geográficos, políticos e tudo mais da humanidade. Ele será o garoto propaganda sobre a nova era. Será o garoto propaganda, o exemplo da imagem de um governante e de um homem perfeito. Inicialmente, ele será quisto e convidado às nações. Ele fará um tratado de paz ou um tratado comercial, um tratado de relacionamento geopolítico com diversas nações, inclusive Israel. Mas quando ele interferir e inferir na adoração do povo judeu, o judeu entenderá na metade da semana que aquele homem que eles achavam que era o Messias, na verdade é o anticristo. E esse final da semana, ou final do período da tribulação, é caracterizado com o descortinar para a realidade, ou seja, a máscara do anticristo cai. Quando essa máscara cai, ele começa a infligir perseguições e grandes dores na nação de Israel e em quem não aceitar a marca da besta. Então, essa movimentação geopolítica tem um fundo espiritual muito sério. Daniel, mas isso é coisa do passado. Eu tenho alguns amigos meus que têm uma interpretação teológica que falam que essa profecia ela se cumpriu no próprio ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído e houve muita perseguição e dor para com os judeus. Meus irmãos, lembrem de um fator. O fator escatológico, a personificação do anticristo, o anticristo, ele é global. Aquele momento, ele foi temporal e regionalizado. Daniel, mas foi todo o continente ali europeu envolvendo os romanos, aquele continente, enfim.
ainda não era global. O movimento do anticristo, o movimento escatológico, ele é globalizado. Por isso que eu repito tanto isso, porque é uma peça-chave para a interpretação hermenêutica. Então, a associação do anticristo com os judeus. Irmãos, irmãs, na hora do desespero, muitas vezes a mão que te alivia as dores é a mão que você vai se apegar. Mas essa mão pode ter intenções ocultas que eu não conheço. Por isso nós precisamos do Espírito Santo revelando através dos seus dons, revelando as astúcias de Satanás para que nós não caiamos no processo de sermos enganados, envergonhados e sermos levados a acreditar em coisas erradas. Tomemos muito cuidado com isso. Enfim, primeiro tópico, quem é o anticristo? Na seção 1, a encarnação do mal. A expressão utilizada por João para anticristo no grego é anticristos. Refere-se a um líder político cujo governo terá um alcance mundial. Olha só, a última partezinha dessa seção, esse líder satânico influenciará os que habitam na terra de tal maneira que será adorado como um Deus, com D minúsculo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Partindo aqui para a gente já finalizar essa sessão e a gente fazer uma interpretação global aqui desse tópico. O profeta Daniel afirma que o anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre a asa das abominações virá o assolador, o texto que nós lemos. Um homem que tentará usurpar o lugar de Deus. O anticristo, cuja vinda é sob a eficácia de Satanás. Será alguém politicamente correto, mas na verdade se trata de uma fraude. Ele se apresentará como alguém que tem a solução para todos os problemas da humanidade. E por fim, nesse tópico, o homem que enganará os que habitam na terra. O anticristo será um homem de sucesso, carismático, loquaz, que cooptará todos os que habitam na terra. Há muitos anos, e principalmente no século XX, nós percebemos um movimento de unificação de esforços. Nós temos o G20, o G12, que é a organização das nações mais poderosas, que detém mais de 60% da riqueza mundial, se unificando e começando a tratar de assuntos e de uma liderança globalizada. A própria globalização exige da humanidade uma perspectiva diferente. A imposição de mercados emergentes e mercados consolidados fazem com que a necessidade de leis de comércio mundial sejam globais. A Covid-19, ela trouxe para nós uma necessidade sanitária, em que algumas leis globais já estão se desenvolvendo para impedir esse aparecimento pandêmico de novos vírus ou bactérias ou doenças infecciosas como a Covid-19. Vocês entendem que todo um panorama está sendo criado e o homem procurará homens para governar e deliberar sobre todo esse novo momento geopolítico global. Mas, Daniel, isso é ruim? Eu acredito que faz parte. Toda organização precisa de lideranças. E as lideranças, entendam bem, elas são o reflexo dos seus liderados. Muito se discute sobre a corrupção que existe no governo brasileiro. O governo brasileiro é reflexo do seu povo. Muitos sociólogos e pessoas que estudam a área da ética, do comportamento, da moralidade de uma forma sociológica, deixam bem claro que a liderança é reflexo dos seus liderados. Então, se existe corrupção aonde existe, nas esferas em que existem, é uma expressão do comportamento da sociedade. É cruel dizer isso e a gente pensa assim, não, é utópico, não, é a realidade. Faz parte daquilo que a sociedade implica. Todo esse contexto geopolítico exigirá uma estrutura de governo
uma estrutura humana de deliberação. Essa semana de falsa paz, ou o começo da semana que o anticristo reina, é interessante a reflexão, porque nós vivemos a era das fake news. O Superior Tribunal Eleitoral está criando regras no Brasil para emplacar fake news, propagandas tendenciosas e que impeçam a liberdade de expressão dos brasileiros em momentos de eleição. As duas últimas eleições mostraram claramente que o poder midiático que as redes sociais possuem, e além dessa mídia, essa mídia tendenciosa, essa mídia comercial e as acusações falsas, ou seja, a utilização de redes sociais para manipular ou tendenciar questões políticas. O nosso último presidente teve um apoio muito grande em redes sociais. E isso, gente, a ponto do Superior Tribunal Eleitoral precisar criar mecanismos e ferramentas deliberativas para organizar. Aonde eu quero chegar com essa reflexão? A influência da mídia, a influência daquilo que é apresentado, ela é muito grande no comportamento coletivo. O senso coletivo, ele é sim interferido pelas informações que temos acesso. Na listinha que eu quero entrar aqui no final desse vídeo, então aguarda até o final desse vídeo, eu quero falar algumas estratégias que aconteceram e que, sem perceber, coisas cruéis e terríveis se tornaram fatos históricos por conta dessa falsa ou dessa manipulação da informação. Então, o governo do anticristo, ele começa com essa perspectiva de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, defesa dos direitos humanos, defesa das expressões culturais, sociais e pessoais, mas que na verdade é uma forma de orquestrar uma unificação de poder e, em segundo momento, será uma tragédia muito grande. A trindade satânica. Tópico 2. O dragão. A palavra de Deus nos mostra que no período da grande tribulação será levantada uma trindade satânica que se estabelecerá com muita força. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Essa trindade é formada pelo dragão, que é o próprio diabo, o anticristo e o falso profeta. O anticristo. O anticristo, ele é a expressão, e aí já vem na segunda sessão desse tópico 2, ou falando sobre o anticristo novamente. O anticristo, então, ele é pessoa da abominação. Daniel, mas eu não vou acreditar em alguém que é anti-Deus, anticristo. Mas muitas vezes as teorias e as discussões humanistas têm um fundo lógico que nos deturpam ou nos impedem da adoração genuína, caso eu os aceite. Nós somos envolvidos a uma movimentação ideológica em que o homem é o centro, o homem é o modelo, o homem é a referência. E aí eu tenho perspectivas coaching, perspectivas de liderança comportamental, perspectiva de manipulação de ambientes de trabalho e climas organizacionais. Ou seja, a manipulação, vou falar de novo, do senso comum, ela é cruel. O anticristo, ele não se apresentará como o demônio de chifres e cauda pontuda. Ele virá com uma lógica comportamental muito interessante. E essa lógica comportamental é o que a própria Bíblia diz. Os homens são envolvidos e apaixonados por suas perspectivas humanistas e suas ciências. Lembrando que aqui ciência não é numa questão geral. Ciência aqui é no sentido do homem sobrepondo Deus. Essa lógica humanista, essa lógica ateísta, essa lógica em que o homem é o centro de todas as coisas, inflama no coração das pessoas essa soberba e a não humildade que agrada a Deus. Sabendo que a humildade, segundo o Evangelho nos deixa caracterizado, que os humildes herdarão o reino dos céus, está ligado ao comportamento de acreditar que de Deus,
para Deus, e por Deus vem todas as coisas, e o que não vem, Deus precisa ser louvado. É a humildade espiritual que eu preciso ter. O anticristo, ele não orientará, ou ele não influenciará esta humildade espiritual que nos levará a herdar o reino dos céus. Muito pelo contrário, ele é o próprio homem da apostasia. E o falso profeta, ele será símbolo do poder religioso e porta-voz do anticristo. Então, nós temos aqui um tripé: o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. Esses três se unem com a estratégia de uma governança política, e aí nós vemos vinda do mar. Mar e águas representa população, representa massa de pessoas. Terra representa movimentação política, movimentação religiosa. Então, eu unificarei as perspectivas políticas e espirituais, aonde o anticristo ele será potencializado pelo poder do próprio Satanás, em um movimento globalizado. A última seção, o governo do anticristo. Terá uma abrangência mundial. Nós já discutimos isso aqui desde o início. Firmará uma aliança com Israel. Usará de engano. E aí nós terminamos aqui. Eu quero entrar na nossa tal listinha. Irmãos, essa influência, ela também é ideológica. Quando eu falo de besta com várias cabeças e vários chifres, chifres na Bíblia representa poder. Cabeças representa governo, mas além disso é interessante perceber que cabeças também pode e representa um modo de pensar, uma filosofia de vida, uma filosofia de governo, uma filosofia de reinado. Essas ideologias humanistas, no sentido em que não de respeito ao próximo, mas de autovalorização do ego humano, elas atrapalham e impedem o relacionamento da igreja. Quando eu falo de relacionamento da igreja, eu estou falando de coletividade. A salvação é de responsabilidade pessoal, mas o contexto do arrebatamento ele é coletivo, é de toda a igreja. Então, o individualismo, essa sociedade líquida, a sociedade em bolhas, esse individualismo tecnológico tira de nós a capacidade de comunhão. E no partir do pão e no cântico dos crentes, ou seja, na comunhão da alimentação e na comunhão espiritual, é onde o Senhor habita e opera os seus sinais. E essa imposição do individualismo, ela também é errada. Eu preciso perceber que as filosofias contemporâneas, elas impedem o mover e o livre relacionamento espiritual que nós temos que ter. O homem da apostasia, e aí nós falamos muito sobre comportamentos libidinosos, comportamentos sexuais, comportamentos éticos e morais, mas além disso, de uma forma escancarada, existe um pano de fundo em que a condição espiritual do homem será inflamada, será impedida. Tomemos cuidado com isso, igreja. Essas ideologias contemporâneas, nós temos que estar vacinados. E a nossa vacina chama-se sangue de Cristo. Chama-se reconhecer Cristo como soberano Senhor de nossas vidas. Agora eu quero entrar numa listinha aqui. E aí nós vamos pensar assim: estou no século XXI, isso aqui é coisa do passado, falar de anticristo, governo ditatorial, isso não existe na contemporaneidade, isso é exagero de pregadores contemporâneos, isso aí já vem sendo pregado há séculos e nunca aconteceu. Mas que é isso? Um governo guiado por Satanás, isso não terá frutos, não terá condição. Que loucura é essa, gente? Para que eu estou assistindo essa aula até agora? Para que eu estou ouvindo o Daniel falar até agora? Mas calma aí. Eu tenho uma listinha aqui para vocês, para uma reflexão nossa. Entrei num site aleatório aqui, eu vou convidar você a falar isso. Um site chamado Toda Matéria. Maiores ditadores da história. Alguns dados
contemporâneos fala que existem mais de 40 ditaduras no mundo, incluindo o continente europeu, incluindo continentes evoluídos economicamente, mais de 40 ditaduras no mundo. Você aceitaria ser governado por um ditador? Você deixaria ser governado por um déspota sanguinário? Sua resposta provavelmente é não. Mas o que faz a nossa geração ser tão diferente das gerações da década de 30, da década de 40, da década de 80 e até mesmo a primeira década desse século, ou ainda em países em que existem ditaduras? Os ditadores, e aí na listinha aqui que trouxe nesse site, o primeiro é Adolf Hitler, em que viveu entre 1888 e 1945. Hitler, ele participa da Primeira Guerra Mundial. Olha que interessante essa estratégia, e ela se repete com outros ditadores. Ele participa da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha totalmente devastada, e é imputada a ela o pagamento sobre os prejuízos causados na Europa. Além disso, eu tenho a crise mundial com a quebra de Wall Street, que só piora a situação alemã. Hitler, que tinha participado como soldado na Primeira Guerra Mundial, agora ele se vê envolvido no partido e cria o Partido dos Nazistas, ou se envolve diretamente com um partido político. Esse partido político começa a gerar uma propaganda de desenvolvimento, de autovalorização e de apontamento dos problemas que os alemães estão passando e as causas dele. Então, em determinado momento, ele é benquisto pela sociedade alemã e vira-se chanceler e é democraticamente eleito. Mas, em algum momento, ele começa a usar de tirania e manipulação para que o seu governo não fosse finalizado. Ele dá início à Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas são mortas. Agora vem algumas estratégias, falsa paz. Quando começou a sair notícias sobre os campos de concentração nazistas, onde judeus eram mortos de fome, por excesso de trabalho, por câmara de gás, por experiências bizarras, comissões mundiais foram à Alemanha. Hitler organizou um desses campos de concentração para falar que era tudo boato falso, era mentira da mídia mundial e que, na verdade, não existia nada disso. Os relatos que essa comissão leva para o mundo é que esses locais onde eram falados sobre essas coisas terríveis, na verdade eram lugares para que as mulheres tricotassem, os homens plantassem, enfim, era um lugar lindo. E na verdade não era. Uma manipulação da informação da mídia para obscurecer ou tampar uma estratégia cruel, ou seja, uma falsa paz. E Hitler, que começa com uma política de valorização do povo germânico, do povo alemão, agora se vê numa posição de ditador e começa a inflamar e a orientar invasões. Ele invade a Europa, ele invade outros países, manipula outras políticas para que fossem autoritários, como Stalin e outros governantes daquele período, e isso aconteceu, gente, em 1940 até 1945. Um ponto bem recente da nossa história. No 2 vem Joseph Stalin. Ele governa a antiga União Soviética e é interessante que ele representa a liberdade anterior ao governo monárquico e é o primeiro representante do povo. E ele também usa de manipulação das mídias, em que as grandes capitais elas eram muito bonitas, bem cuidadas e existia uma liberdade superficial ali. Mas no interior do país, pessoas morriam de fome. Existem relatos de que as pessoas vendiam carne de criança para não morrer de fome e tentaram ali diminuir a inanição. Olha que terrível. E ele foi um governante que começou aplaudido pelo povo, mas se torna déspota na metade da semana. Vamos lá, o 3. Mengistu Haile, em 1937. Deixa eu pular aqui mais uns mais conhecidos. Tem Pinochet,
na América, que terminou em 2006 o seu governo, gente. 2006, olha só. Outros aqui. Idi Amin Dada terminou seu governo em 2003, na Uganda. Ele foi terrível. Gente, vocês precisam estudar isso aqui, pena que o tempo não nos permite. E tem um personagem aqui que é comum, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Saddam Hussein também termina o seu governo, seu reinado ditatorial em 2006. Francisco Franco, Vidal... Outros aqui, vamos mais conhecidos aqui, Mao Tse Tung, que é até 1976, olha só, finalzinho do século passado, Mussolini, 45, o que Hitler trabalhava de um lado, Stalin trabalhava do outro, e Mussolini também levantava essa bandeira. Muammar Gaddafi, 2011, gente, termina o seu governo. Gaddafi, melhor dizendo, ele é interessante que além de causar na Líbia um governo terrível, ele começa a bancar outros movimentos revolucionários, a gerar recurso financeiro para esse povo, além de ser ele o responsável pelas mais altas taxas do petróleo mundial no começo do seu governo, lá em 1942. Daniel, você está falando de história aqui? Vamos parar por aqui? Acho que já deu para entender. Não. Eu estou falando de homens que começam como solução para um problema da sociedade e em algum momento se transformam em déspotas, conquistadores e sanguinários. Sanguinários mesmo, gente, porque o seu governo é feito com opressão e morte. Aí você vem falar para mim com a lógica humanista, a lógica moderna de que é improvável vir o anticristo? Vê na história. Abra o seu celular, seu computador e pesquise sobre esses homens. Eles começaram já na era moderna e muitos apoiadores eram intelectuais, eram artistas, eram homens que representavam o povo. Começou-se bem, em determinado momento eles infligiram grande terror à sua sociedade. Não estou falando aqui de aula de história, estou aqui alertando, porque a vinda do anticristo ela é real e a vinda do anticristo ela também acontecerá. Então, igreja, continuemos em oração, continuemos levando o evangelho verdadeiro. E você que me escutou até esse final, pesquise na história. Entenda que não é ilógico o que nós pregamos, não é ilógico o que nós falamos. Nós pregamos uma palavra genuína, uma palavra verdadeira. E a história vai se repetir. E o próximo que for mundialmente aceito, ele é o anticristo. Então tenhamos muito cuidado com isso e que nós cremos, a igreja já terá sido arrebatada, mas a humanidade vai passar por esse momento terrível, própria Israel, até a reconstituição da expressão de Israel de Deus, ela também passará por muita dificuldade. Então aceitemos o Senhor hoje, porque eu não sei o que acontece no dia da manhã. Eu convido você a procurar uma igreja, a procurar realmente uma conversão espiritual. Não somente uma aceitação de um Jesus histórico. Ele viveu há mais de 2000 anos atrás. Não, mas um Jesus real, fatual e que habita e opera em nossos corações. Então Deus esteja abençoando. Parabéns à Escola Dominical por essa iniciativa. Muito obrigado a todo o apoio da equipe de gravação, de áudio, de vídeo da ADMPTV e obrigado aos nossos pastores que nos têm dado essa oportunidade. Deus abençoe, grande abraço, até a próxima.